Pois olha, meus amigos, o Caxias perdeu para o Inter aqui no estádio Beira-Rio, 2-0 nessa quinta rodada do Campeonato Gaúcho, e a situação vai complicando no campeonato. Eu vou falar sobre isso, sempre para Nova Tendência Serviços de Síndico Profissional para melhor administração do seu condomínio. Está na tela o WhatsApp 54 996 13 1404 e Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compra seu carro batido, acidentado com pagamento à vista. Você pode chamar no WhatsApp 54 99979 9543. E a derrota do Caxias para o Inter aqui não chega a ser uma surpresa, muito antes pelo contrário. Eu até confesso que o meu temor antes do jogo é que fosse pior do que os 2-0 que o Caxias acabou levando, porque o Caxias defensivamente no Campeonato Gaúcho, ele foi mal em todos os jogos. Aliás, só na estreia que ele não sofreu 2 gols. Nos outros todos, ele sofreu 2 gols e nos jogos que não sofreu 2, sofreu mais e foram anulados. Mas empate em 2-2 com a equipe do Ipiranga, 2-2 com o São Luís, perdeu para o Brasil por 2-1 e tomou 2-0 do Inter aqui no Beira-Rio. Hoje, o técnico Gerson Guzmão, antes do jogo, fez o que talvez tivesse que fazer mesmo. Mexeu na equipe, tentou corrigir os problemas defensivos e, de certa forma, conseguiu. O Caxias fez um bom primeiro tempo, embora ressalte-se, o Inter também não tenha feito uma grande primeira etapa. O Caxias jogou com um zagueiro pela lateral esquerda, eu acho que está certo, já que não tinha o Dudu Mandai, fechou com o César Henrique. Eu discordo da escolha de sacar o Pedro Cuiabá do time e colocar o Eliezer, mas ainda assim teve outros 2 volantes do Caxias, né? O Emerson Martins esteve junto do Eliezer e do Barba, e o Galvão completou o meio-campo. O Peninha acabou saindo do time para esse jogo daqui. Na frente, né, teve a baixa do Álvaro no aquecimento e entrou o Gabriel Silva do lado do Vitor Feijão. Então o Caxias, ele defensivamente se portou bem na primeira etapa, por mais que a gente imaginasse até que pudesse ter um pouco mais de escapada no ataque, conseguisse o Caxias assediar o Inter, e isso não conseguiu, mas defensivamente não correu muitos riscos. No segundo tempo, o Coudet mexeu no Inter, tirou o Johan e colocou o mais centralizado, né, o Alan Patrick, promovendo o ingresso no time do Luca. E o Luca definiu o jogo com 2 gols, um de bicicleta lindíssimo aos 8 e aos 15 já fazendo o segundo. E a partir daí o Caxias, bem dizer, saía do jogo. Na primeira alteração que fez, é onde eu discordo do Gerson Guzmão, porque ele, ao invés de promover o ingresso de mais um atacante, ele trocou um atacante por outro e trocou um volante por outro. Isso é, o Caxias só promoveu o ingresso de um terceiro atacante quando já perdia por 2-0. Então, o Gerson optou por segurar o máximo possível o time na formação de esquema com 3 volantes, um meia e 2 atacantes. Quando botou o terceiro atacante, já estava tomando 2-0 e não teve forças, não teve qualidade para buscar uma reversão de quadro aqui no estádio Beira-Rio. É uma pena, mas o certo é que a equipe do Caxias agora está com dificuldades no campeonato, porque tem 5 pontos e já vê a aproximação do pelotão de baixo, e o jogo contra a equipe do Guarani de Bagé passa a ser decisivo na próxima quinta-feira, passa a ser um confronto direto e o Caxias vai ter que buscar pontos, no plural, lá no estádio Antônio Magalhães Rossel. Começa a fase de questionamentos, quais são as culpas do Gerson Guzmão? Eu acho que ele as tem. Ele, por exemplo, escolheu uma dupla de zaga ruim, até agora o Caxias não consegue achar uma dupla confiável, e o Caxias tinha uma dupla mais confiável ano passado, então foi a escolha talvez do Gerson, talvez não só dele, mas que fez com que Fernando e Ricardo Lima saíssem para ficar com o Dirceu, que até não jogou hoje. O Dirceu, a gente deseja boa recuperação após o infortúnio do jogo contra a equipe do Brasil no meio de semana, mas que não terminou como titular a Série D do ano passado e parece que é um dos principais zagueiros nessa temporada, e os que vieram não aprovaram. Mas não é só o Gerson. O ataque do Caxias, por exemplo, o meio-campo do Caxias, os volantes do Caxias, tiveram também na montagem, embora o ataque, eu estou citando apenas para exemplificar que não foi só o Gerson que escolheu o grupo. Pessoal do Departamento de Futebol do Caxias, que montou esse elenco, que tem tido dificuldades defensivas e na proteção da área,
os dirigentes do futebol do Caxias também vão ter que responder o porquê que o Caxias decaiu tanto e que defensivamente é um time inconfiável. Não é só o Gerson, também pode ser ele. O certo é que o Caxias vai precisar de alguma forma corrigir os seus problemas. Como diz o Marcos Vaz, não pode em maneira alguma subestimar qualquer risco. O Caxias hoje está mais preocupado com o pessoal de trás do que com o pelotão da frente no Campeonato Gaúcho. Após uma estreia boa com vitória sobre o Grêmio no Centenário, o Caxias, infelizmente, só decaiu.